juntos esse trecho? Atos 26, 15 a 18. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé para nós vermos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e os versículos 15 a 18. E a palavra de Deus diz assim: Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, fique de pé, eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje o tema aqui da nossa reflexão é defenda a sua missão. E aí, eu tenho aqui essa imagem do apóstolo Paulo, tá meio escura ali, mas ele, à noite ali, essa é uma imagem de um quadro que foi pintado, dele lendo alguma escritura ali durante a noite. E o apóstolo Paulo, irmãos, é um apóstolo diferente. Ele é um apóstolo que foi confiado uma situação de transição. Os irmãos vejam que cada liderança ela tem uma característica assim mais forte. Às vezes o líder é um líder para começar coisas, é um líder que tem força, tem habilidades para iniciar alguma coisa. Já tem outros líderes que são mais da manutenção, né? Tem um líder que é mais focado em pessoas, tem outro que é mais focado em processos. Então existem muitos estudos sobre liderança para dizer como que funciona essa questão, como que a pessoa lidera, como é que é a liderança dele. É uma liderança mais pelo exemplo daquilo que ele faz, ou é uma liderança mais autoritária, que ele tem um comando, consegue colocar as pessoas num ritmo de trabalho. Como que é a liderança? Então, a gente precisa estudar isso é importante, porque todos nós somos líderes, né? A gente lidera a nossa casa, lidera nossos filhos, lidera no trabalho, talvez você tenha um cargo de chefia. Então, liderança é um assunto que sempre é bom a gente estudar e estar sabendo como fazer e se aprimorando, crescendo nessa área. E o apóstolo Paulo era um líder. E ele era um líder que foi chamado por Deus para fazer um trabalho muito difícil. Um trabalho muito difícil. Ele tinha que fazer a transição, a ponte entre os judeus que estavam ali aceitando Cristo e os gentios que não eram aceitos na comunidade de Israel e que agora passariam a ser aceitos, passariam a receber esse título, essa bênção aí de ser chamados povo escolhido de Deus. Então, isso foram palavras do próprio Cristo para Paulo, ali para Saulo, né, quando ele estava no caminho ali. Essa aqui foi a conversão dele no caminho para Damasco. Então, os irmãos vejam, quem era o apóstolo Paulo? Ele foi uma pessoa, assim, era um rabino, primeira coisa, ele era um rabino judaico, né, ele era uma pessoa que era ali profundamente conhecedor do judaísmo, praticante do judaísmo, e um belo dia ele recebe então uma visão, se converte, batiza e entra na seita, né, que ele chamava seita, entra numa corrente de pensamento que ele combatia, ele perseguia e matava as pessoas que eram cristãs. De repente ele virou um cristão, aquilo contrariou totalmente ali o curso da vida dele até aquele momento. E de repente o apóstolo Paulo fica encarregado de uma missão. Cristo confia a ele uma missão. Eu vou te enviar para os não-judeus e você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz
que eles saiam do poder de Satanás para o poder de Deus, que eles, pela fé em mim, sejam perdoados e passem a fazer parte do povo escolhido de Deus. Versículo 18 aí. Interessante, irmãos, mas foi um trabalho muito difícil. Foi um trabalho muito difícil. E ele só podia fazer esse trabalho porque ele tinha qualificações para atuar dos dois lados. Talvez até mais do que dois lados ali, né? Ele tinha qualificações para entender todo aquele momento e daquilo tudo, daquele caldo de culturas, de tendências, de pensamento, de filosofia, de religiosidade forte, extremista, que as pessoas morriam e matavam por causa da religião que tinham. O apóstolo Paulo entra no meio disso tudo para estabelecer as primeiras igrejas cristãs no meio dos gentios. E às vezes a gente não consegue entender isso muito bem, porque você vai lendo ali sobre o apóstolo Paulo e você fala assim, puxa vida, mas afinal de contas, quem era o apóstolo Paulo, né? Então você pensa, em algum momento ele diz, eu sou judeu, né? Você pega aí Atos 22, você pega Atos 22, Atos 22, versos 1 a 3, um pouquinho para trás, aí, onde você estava lendo. Atos 22, de 1 a 3, diz assim, ó, meus senhores, irmãos e pais, ele está fazendo um discurso, né, em sua defesa, e ele diz o seguinte, meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel, fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados, eu era dedicado a Deus como todos vocês aqui também são. Essa passagem é muito interessante, né? Se os irmãos lerem aqui toda a questão aqui para trás, a partir de quando ele é preso no templo, no 21, 27 aqui, o apóstolo Paulo ele usa de muita esperteza, né? Ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente e muito estudado, e ele usou aqui uma atitude muito sagaz, assim, porque ele falou com o soldado, na língua grega, né, ele falou com o soldado, olha, eu queria falar com o povo, mas ele falou em grego. Aí o soldado que tinha prendido ele, prendeu alguém no meio dos judeus, ele achou que ele era judeu. E aí ele falou assim, olha, falou com o soldado, eu queria falar com o povo. Em grego ele falou com o soldado. O soldado falou, nossa, você fala grego então, né? Achei que você era um judeu aí que só sabia falar o hebraico. Então tá bom, se quer falar com o povo, pode falar. O soldado pensando, né, que ele ia falar em grego, nem todo mundo ia entender. Aí o soldado falou, tá bom, pode falar com o povo. Aí ele falou, meus irmãos, em hebraico. Né? Aí o pessoal tudo falou em hebraico, todo mundo ficou quieto para ouvir. Então ele falava várias línguas, ele usou aqui de muita esperteza. Aí falou com o povo. E aí ele falou, olha o seguinte, vocês estão todos aí tentando me atacar. Eu sou judeu. Nasci em Tarso, mas eu sou judeu. E fui criado em Jerusalém aos pés do Gamaliel, que era um rabino muito respeitado. Fazia parte do conselho superior. E aí todo mundo parou para ouvir o que ele tinha a dizer. Né? E ouviram, até que ele falou que havia sido enviado para pregar a salvação aos não-judeus, aí eles pararam de ouvi-lo. Mas ele conseguiu a atenção de todos ali, com muita inteligência ali para fazer essa conversa. Mas irmãos, ele diz ali, eu sou judeu. Eu sou judeu. Judeu, aluno de Gamaliel, criado em Jerusalém, não tenha dúvida de que eu sou judeu. Beleza. Então, Paulo era judeu. Aí você lê um pouquinho mais, no capítulo 23, vai aí um pouquinho para frente onde você está. No 23, versos 6 e 7. Ele diz assim, quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto, meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. Ele foi preso e depois foi colocado para julgamento
no meio do conselho, está lá todos os judeus, ele entende muito do assunto, e vê que uns são fariseus, outros saduceus, e eles não se entendem muito bem num assunto determinado, que é a ressurreição. Aí ele falou, eu estou aqui sendo julgado porque eu creio na ressurreição. Aí todo mundo que cria na ressurreição falou, não, então peraí, ele é dos nossos. E aí eles se pegaram entre eles lá, virou uma maior guerra, e no fim ele foi embora, e nem julgamento ele teve. Aqui ele diz o seguinte, eu sou judeu, filho de judeus, fui criado por Gamaliel, ensinado por Gamaliel, e ensinado dentro do judaísmo, no meio daquela que é a mais, aquela mais rigorosa, que era a facção ali, a divisão ali dos fariseus. Eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. E depois ele dizia isso, olha, eu creio que os mortos vão ressuscitar, e tanto que Jesus ressuscitou, então ele usava isso como forma de pregação e tudo mais. Então Paulo, judeu criado por Gamaliel, na seita dos fariseus, ali na divisão dos fariseus, no partido, às vezes aqui usa essa palavra, o partido dos fariseus, ele está ali, um judeu de verdade, autêntico, né? Em outra passagem ele fala que é da tribo de Benjamim, não tem dúvida de que ele é um judeu autêntico. Mas aí, irmão, nós temos um problema, porque como judeu autêntico, que era rabino, trabalhava a serviço do conselho para ir matar os cristãos, agora ele virou cristão. E mesmo sendo um judeu autêntico, agora os judeus estavam contra ele. Ele era judeu autêntico, mas os judeus estavam contra ele, porque agora ele tinha um pensamento cristão. Então ele era judeu, tinha todas as credenciais de judeu, criado aos pés de Gamaliel, filho de fariseus, mas agora os judeus perseguiam Paulo. Por outro lado, Paulo, além de ter essas credenciais, ele era apóstolo. Veja bem, em Gálatas 2:8, ele coloca que ele é apóstolo. Os irmãos podem pegar, em Gálatas é um livro um pouquinho para frente, aí, depois de Coríntios. Gálatas 2:8, se você olhar lá, você vai ver o seguinte: pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Paulo se colocou na mesma altura do apóstolo Pedro, que era o líder dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Então ele colocou, olha, Pedro é o líder dos apóstolos e foi colocado para pregar o evangelho aos judeus, para pregar o cristianismo aos judeus. Mas eu, Pedro, também fui constituído apóstolo para pregar aos não-judeus. Ele tinha claro essa missão dele. E ele tinha claro que ele era apóstolo. Oi? Eu, Paulo. Eu falei outra coisa? Eu, Pedro. Então errei. Eu, Paulo, fui constituído para pregar aos não-judeus, aos gentios. E aí, gente, ele tinha um problema, porque como apóstolo, ele também não se encaixava muito entre os apóstolos. Porque os 12 apóstolos estavam ali com aquela missão bem voltada para Israel, todos também eram judeus, e eles não estavam encarregados dessa transição. O próprio Pedro, Deus teve que dar uma visão para ele, que nós já vimos aqui em Atos, do lençol, dos animais ali, para ele perceber que ele poderia ir lá batizar Cornélio. Mas eles estavam focados na pregação do evangelho para os próprios judeus. Então, no meio dos apóstolos, ele tinha dificuldade. Porque o que ele fazia, o ministério que ele tinha, a pregação que ele fazia, não era a mesma dos outros apóstolos. E teve um momento, inclusive, que ele se estranhou com Pedro, porque Pedro foi visitar uma das igrejas cristãs lá entre os gentios, e lá ele encontrou alguns que também eram judeus, e ficou meio sem jeito, eu faço ou não faço os costumes judaicos aqui, e Paulo teve que repreender ele e dizer, olha, não é bem assim não, aqui nós também somos aceitos, assim também é a regra para seguir a vontade de Deus, nós também fomos aceitos como povo de Deus, e você não pode ter esse comportamento duplo, e deu bronca em Pedro. Então, os irmãos vejam, a missão dele era uma missão complicada, porque como judeu, os judeus não o aceitavam, porque ele agora virou cristão. Como apóstolo, os apóstolos tinham dificuldade de aceitá-lo, porque ele estava pregando também para os gentios. E era um negócio que ele, sentindo apóstolo, não se encaixava junto dos apóstolos, era um negócio complicado.
Você quer ver uma outra coisa? Ele era também cidadão romano. Volta lá em Atos 22. Lá em Atos 22, naquela prisão que ele foi preso, naquele momento em que ele recebeu prisão ali, Atos 22, 27, o que acontece? O comandante fica sabendo que ele é cidadão romano, aí fica com medo, prendeu ele, mandou açoitar, e aí ele fala, no 27 ele fala assim, então o comandante foi falar com Paulo e perguntou, me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Paulo falou, eu sou. Ele disse, eu também sou, mas isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu, pois eu sou cidadão romano de nascimento. Então, ele também era cidadão romano, e era mesmo. Então, ele tinha, né, essa cidadania romana. Paulo tinha dupla nacionalidade. E ele, cidadão romano, também judeu, só que o cidadão romano era um cidadão romano complicado, porque ele vivia causando confusão no meio dos judeus. Os romanos vinham, prendiam ele, vamos acabar com esse judeu arruaceiro aqui que está dando problema. Aí ia prender ele falava, peraí, eu sou cidadão romano. A hora que puxava a ficha dele, né, via que ele era cidadão romano, aí não podia, né? Então vocês imaginam, né? A Roma dominava todo aquele tempo, né? Como eu sempre cito o exemplo aqui para os irmãos, se fosse uma Argentina aqui no Brasil, né? Então, o brasileiro, a polícia ia prender, por que esse argentino está com história aqui, né? Prende ele, aí chegava lá, não, eu sou brasileiro, né? Então aí os direitos dele são outros, ele é cidadão brasileiro, ele tem todos os direitos de alguém que é dessa nação. Então, ele era um bagre ensaboado. Bagre ensaboado, era terrível, né? Então, ele é muito inteligente e tinha as credenciais, né? Ele era mesmo judeu, ele era mesmo romano, ele era mesmo apóstolo, ele era mesmo tudo aquilo. Só que aquilo era uma confusão tremenda, né? Porque ninguém sabia direito de que lado que ele estava, como é que era o negócio, porque as posições que ele defendia, a maioria não conseguia entender como é que era aquilo ali. Então, o que eu estou querendo deixar assim bem marcado para os irmãos é o seguinte: Paulo era judeu, mas os judeus estavam contra ele. Paulo era fariseu, mas os fariseus estavam contra ele. Paulo era romano, mas os romanos estavam contra ele, porque ele vivia causando confusão no reino lá, né? Era preso, estava aquele problema, e os judeus querendo matar ele, aquela dificuldade toda. Paulo era apóstolo, mas os apóstolos também não entendiam muito bem a missão dele, de vez em quando ele se estranhava com Pedro, ele tinha aquela dificuldade, porque o trabalho que ele recebeu, a missão que foi dada para ele, não era a mesma que foi dada aos demais apóstolos. E por fim, irmãos, para a gente, né, fechar assim essa reflexão, tem uma questão assim, Paulo, ele tinha que se defender também, ele tinha que se defender também dos próprios cristãos. Você pega aí Atos 21, o que eu quero falar agora está em Atos 21, 8 a 14. Os próprios cristãos também, às vezes, dificultavam o caminho de Paulo. Atos 21, 8 em diante. Veja bem, no dia seguinte partimos, chegamos à cidade de Cesareia e ali fomos à casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Vocês lembram lá quando foram escolhidos os 7 diáconos? Fez uma lista de pessoas, Filipe está lá naquela lista, depois você voltar lá no começo de Atos. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés das próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isso. Em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, ele recebeu aquela visão no caminho de Damasco, e em outra ocasião Jesus falou com ele novamente, falou: você vai profetizar aqui, e vai profetizar em Jerusalém, e vai profetizar também em Roma. Então Paulo, quando ele viu que estava sendo julgado ali, e não ia ter um julgamento justo, as coisas não iam correr bem para ele
ele falou apelo para o imperador. E ele já viu que sendo levado a Roma para ter um julgamento perante o imperador, ele falaria de Deus lá em Roma. E lá ele ficou realmente na prisão mais de 2 anos pregando o evangelho na cidade de Roma. Irmãos, ele sentiu de Deus. Jesus já tinha falado para ele, você vai pregar aqui, vai para Roma também. Ele sabia que ele estava indo para Roma. Só que quando ele chegou numa cidade, veio um profeta, amarrou as mãos no cinto e falou, ó, assim vão amarrar esse homem, o dono do cinto, lá em Jerusalém. Os irmãos falaram, Paulo, não vai não. Ele sabia que era para ir. Jesus falou com ele, você vai pregar. E não eram os inimigos, eram os próprios crentes ali, o pessoal da igreja que estava junto com ele, dentro da igreja, um profeta da igreja. Falou, vamos amarrar você desse jeito. Tá? Ele falou, gente, eu estou pronto não só para ser amarrado, mas para ser morto. Não tem. É para ir, eu estou indo. Que firmeza, irmãos. Porque talvez se fosse um de nós, a gente ia falar, ó, o irmão lá, o profeta falou comigo lá na igreja. É para ir não. Você é amarrado. Está vendo? Que fria. Estou livre de ser amarrado. É engraçado isso, irmãos, como a gente fala, não, vou fugir do sofrimento. O apóstolo Paulo falou, não, vão me amarrar, isso aí não é nada não. Se vão me amarrar, se vão me matar lá, eu estou pronto para dar minha vida, é para ir, eu estou indo, a minha visão é essa aí, eu estou indo embora. Irmãos, o que eu quero refletir com os irmãos hoje é o seguinte, qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? O que é que Deus colocou para você fazer? Nós precisamos procurar por isso. Qual que é a tua missão? Todos nós somos missionários, todos nós temos uma missão. Por mais simples ou complexa que seja, essa do apóstolo Paulo era uma missão dificílima, extremamente complexa, porque ele tinha que, naquele caldeirão de culturas e de pensamento, de correntes religiosas, ele tinha que sair dali com um fio da meada ali para estabelecer a igreja cristã, o início da igreja cristã. Tarefa muito difícil. Mas ele cumpriu a tarefa dele. E às vezes a nossa missão é manter a nossa família. Você casou, você tem uma esposa, você tem um marido. Eu digo para o irmão, sem sombra de dúvida, uma das suas missões, você pode ter várias missões, Deus pode ter dado uma missão para você, mas uma delas é manter sua família, é manter seu casamento, é criar os seus filhos. Essa é uma das suas missões. Só que você sabe o que acontece? Vai vir de todo lado dificuldades para te impedir de cumprir tua missão. Qual que é teu projeto? Não, eu senti aqui que eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio, eu vou ter uma cooperativa, vou abrir uma empresa de vender fornitura, de produtos aí para o padeiro. Eu vou procurar um emprego, eu vou me empregar numa empresa, estou distribuindo currículo, vou trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, baseado no que nós lemos hoje sobre o apóstolo Paulo. Vem dificuldade, empecilho e tropeço de todos os lados. De todos os lados. Paulo era judeu, os judeus perseguiam ele. Paulo era fariseu, os fariseus perseguiam ele. Paulo era apóstolo, não se entendia direito com os apóstolos. Paulo era romano, os romanos também tinham dificuldade. Você entende? Paulo era cristão, no meio da igreja o profeta veio e falou, não vai, não quer fria lá, você vai ser amarrado. Mas quem é que sabia o que Deus tinha falado com ele? Quem é que sabia qual era a missão dele? Quem é que tinha recebido de Cristo a incumbência de fazer aquele trabalho? Era ele, irmãos. Então a nossa reflexão hoje é proteja a sua visão, porque é só você que sabe o que Deus colocou no teu coração para você fazer. Então você está ali na sua família, protegendo a sua família, vem dificuldade de todo lado, vem a dificuldade financeira, vem a dificuldade de relacionamento, vem a dificuldade de criar os filhos, vem a dificuldade
dos parentes em volta, até os que são de casa, todo mundo vem dificultar, vem complicar. Mas quem que tem que resistir o negócio? Quem que tem que ficar firme no seu projeto? Quem que tem que ficar firme naquilo que se propôs a fazer? Naquilo que você sente que foi o que Deus entregou na tua mão, que foi presente de Deus para você, para a sua vida? Quem que tem que firmar naquele propósito ali e seguir em frente? Somos nós, irmão. Somos nós. As pessoas vão chegar para você e vão te desanimar, vão te jogar balde de água fria, vão surgir mais dificuldades do que já teve até agora. E a gente tem que estar pronto a dizer, como Paulo disse aqui, vão me amarrar? Fica tranquilo, que não é só amarrar que é problema, não. Eu estou pronto para dar a minha vida por essa missão que eu recebi. Vou fazer, vou para lá. E aí você vê assim, aqui, o versículo aqui é interessante, que os irmãos falam assim, no versículo 14, não conseguimos convencê-lo a não ir, então desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Né? Porque não tinha como tirar Paulo daquele propósito que ele tinha de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de ir para Roma, de ir para Jerusalém, de ir para todos os lugares, as viagens missionárias que ele fez, e o navio afundava. Agora essa semana os irmãos vão ler 26, 27, 28 aí de Atos. Vocês vão ver que ele estava sendo transportado, o navio afundou e parou numa ilha lá, e ele foi picado por uma cobra, e eu estou indo. Não importa, não importa. O que importa é servir a Deus, é ouvir o chamado de Deus, é fazer aquilo para que Deus me convidou. Irmãos, Deus te deu uma casa, essa casa é um presente de Deus para você, você tem que gostar da sua casa, você tem que fazer o melhor para a sua casa, reformar a sua casa, pintar, arrumar. Deus te deu um carro, você tem que dar manutenção no carro, fazer ali. É isso que Deus te deu nesse momento. Não adianta você ficar nesse carro pensando no outro, nessa casa pensando na outra. Não adianta você ficar tentando fugir daquilo que foi o que Deus te deu. Deus te deu essa casa, essa esposa, esse marido, esses filhos. É isso, irmãos. Você tem que lutar por aquilo que é seu. Por aquilo que Deus te deu, pelo projeto que está na sua mão. Você tem um emprego, você tem que fazer o melhor, ser o melhor funcionário, fazer como deve, ali é o melhor que você puder. Você tem uma empresa, faz essa empresa produzir, faça o melhor, seja organizado, atenda bem os clientes. É isso, irmãos. É aquilo que Deus colocou na tua mão. E eu tenho insistido com os irmãos de que nós temos sempre uma dupla missão, Nós temos a missão de viver bem a nossa vida em comunhão com Deus. E nós temos uma missão também na igreja. Aqui, irmãos, nós temos também alguma atividade para ser realizada, que é o seu talento aplicado a favor dos outros crentes. Que bom que nós temos alguém que dirige o culto. Que bom que nós temos alguém que limpa a igreja. Que bom que nós temos alguém que toca um instrumento. Que bom que nós temos alguém que dá aula na escolinha. Que bom que nós temos alguém que passa recolhendo as ofertas. Que bom que nós temos alguém que não tem nenhuma função específica, mas que vem no culto, que tem a função dele é comparecer, é estar aqui, é louvar a Deus, que abre a sua boca, que canta, que nos dá o prazer da sua companhia. Que bom que nós temos gente que não vem, mas está ouvindo as mensagens à distância, aquilo que está sendo gravado. Cada um está dando a sua parcela de contribuição, está cumprindo a sua missão, está fazendo o seu papel. Agora, esse seu papel, irmãos, essa sua missão, esse propósito que você está colocando em prática, ele recebe muita oposição. E nós estamos falando aqui somente da oposição humana, Só pessoas complicando a vida de Paulo. Sem falar as outras dificuldades que ele teve. Quando o inimigo trazia dificuldades para ele, quando a enfermidade acontecia na vida dele, e muitos estudiosos da Bíblia interpretam que Paulo tinha um problema na visão, que ele provavelmente, vocês não sabem, naquela época não havia tecnologia para se fazer um óculos, por exemplo, para se ter
um bom exame, né, de vista, para colocar um óculos, uma lente, não existia nada disso na época. Alguma coisa rudimentar no máximo, né? Uma lente, uma coisa muito simples. Mas ele tinha outras dificuldades também, tinha outras, de trabalho, de sustento da vida dele, tudo difícil, mas ele firme no propósito, firme, defendendo a missão dele, o trabalho dele, as atitudes que ele tinha, aquilo que Cristo colocou no coração dele. E aí, irmãos, eu vejo assim que hoje, em muitos casos, a gente vê assim pessoas que desistem muito fácil, né? Desiste muito fácil. Qualquer coisa a pessoa desiste, né? Uma tristeza a gente vê esses casamentos, né? A pessoa casa, mas qualquer coisinha, o marido dá olha atravessado com a mulher larga dele, né? Mas que coisa, como é que pode os relacionamentos tão frágeis, né? E às vezes também na igreja, né? A pessoa vem na igreja, mas escuta uma palavrinha que não foi muito assim do agrado dele, também já não vou mais. Ele não tem uma firmeza com aquilo que faz, né? Não tem uma firmeza, não está firme ali no conhecimento da palavra, não está firme naquilo que ele está fazendo, não está firme nas relações pessoais, não está firme na fé, não está firme em nada, irmãos. Parece que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas esqueceram essa história da firmeza, do que é sólido, né? Tudo é muito relativo, não é muito certo, não. Né? Pode ser, pode não ser, não é, nada faz diferença, as pessoas não estão ligando mais por muita coisa. Impressionante isso. Mas nós fomos chamados, irmãos, para viver firmes do lado de Deus. Fomos chamados para sermos povo de Deus. E para anunciar um Deus eterno, firme, que não muda para as pessoas. Né? Muitas vezes eu dizia para os irmãos, falava, olha, nós precisamos ir no culto, só para ir no culto, só para as pessoas terem um lugar, né? Talvez aqueles que saíram de nós, a pessoa que desistiu da fé, ele quer ver nessa firmeza nossa, que a gente está firme, que tem a igreja, que no sábado nós estamos lá reunidos. Só da gente ir na igreja nós já estamos dando testemunho de firmeza. Estamos lá, né? O dia que ele quiser voltar, a igreja está lá esperando por ele. Temos que ter essa firmeza. O apóstolo Paulo, com toda essa oposição de todos os lados, inclusive dentro da igreja, ele falou, olha, não importa, pode vir prisão, pode ser o que for, se vier a morte eu estou pronto para morrer, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente para a minha missão. E nós precisamos alcançar, irmãos, esse patamar aqui, de firmeza. Estou firme, irmãos, da minha fé, estou firme com o meu Deus, vou servir a Deus até o fim da minha vida. Estou firme com a minha família, vou seguir firme, eu e a minha família serviremos ao Senhor, não é? Eu estou firme com os meus relacionamentos, eu estou firme com o meu serviço, meu trabalho lá, Deus vai abençoar, que vai prosperar, que as coisas vão dar certo. Eu estou firme, irmãos, estou firmado em Deus, estou firme. Não importa, luta, dificuldade, todo mundo está contra, não tem problema não. Estou disposto, não só a ser preso, como a morrer se for preciso, e eu estou firme na minha missão. Estou defendendo a minha missão. Estou defendendo aquilo que Deus propôs para mim. Firmeza, irmãos, firmeza. Num mundo que patina, num mundo que está afundando na areia movediça, que nada é firme, nós fomos chamados para ser povo de Deus e para anunciar coisas sólidas, coisas firmes, para que as pessoas sintam mesmo a presença de Deus e tenham desejo de servir a Deus, buscando aquilo também que é a base da nossa fé, né? Que é a nossa confiança de que o Senhor pode nos dar a vida eterna. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos dar firmeza, né? Que nós possamos defender a nossa missão, descobrir qual é a nossa missão, ter claro qual é a nossa participação na vida particular, secular, na casa de Deus e seguirmos firmes, como foi firme o apóstolo Paulo. Vamos orar?